Bom dia, boa noite, boa tarde, meus amigos. É um prazer estar aqui para mais um vídeo do nosso canal Bereanos. E o tema do nosso vídeo de hoje, vamos ser bem diretos, será Trindade, como eu comentei no nosso vídeo passado. Vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, eu só gostaria de fazer um detalhe. Eu gostaria que você já se inscrevesse no meu canal, se você está caindo de paraquedas agora e ainda não é inscrito. E deixe o seu like caso você goste do vídeo, do conteúdo que eu produzo e quer que o YouTube te mande mais conteúdos como esse. Deixe seu like aí no canal, você estaria me apoiando muito. E caso você tenha alguma coisa a acrescentar ou a falar, comenta aqui nos comentários. Seu comentário sempre será muito bem-vindo, ok? Agora, Santíssima Trindade, o que é isso, né? A Santíssima Trindade, ela vem falar sobre a questão da natureza de Deus, né? E o que é isso? Em resumo, a Santíssima Trindade diz que existe apenas um único Deus. Existe um Deus. Preste atenção, só existe um Deus apenas. Porém, esse Deus, ele é um Deus triuno, ou seja, um Deus que ele é dividido em três pessoas. Ele é um Deus que se manifesta em três pessoas diferentes. Que pessoas são essas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são essas três pessoas. E essa doutrina da Santíssima Trindade, ela é algo assim que ela é bastante discutida. Por quê? Muitas pessoas criticam a Santíssima Trindade por supostamente ser ilógica e não fazer sentido. Porque como é que um Deus ou algo pode ser um e ao mesmo tempo ser três? Mas ele é um, mas ao mesmo tempo ele é três. Como é que é isso? Isso aí não faz sentido, né? E um dos argumentos dos antitrinitarianos, o antitrinitarianismo é a visão que não crê da Santíssima Trindade, certo? Que Deus ele não é triuno. Essa é uma crítica dos antitrinitarianistas, né? Eles dizem que isso é ilógico, isso não faz sentido e, portanto, não é real. E a minha resposta é o quê? Não, na realidade não é ilógico. Não precisa ser necessariamente ilógico, mas pode ser incompreensível. E entre ilógico e incompreensível existe um abismo enorme entre eles, né? É, experimenta perguntar para um físico, para um cientista, o que é energia. O que é a gravidade, né? Você vai lá e você pergunta para ele, ô fulano de tal, cientista, físico, o que é energia? Ele não vai saber te responder. Ele vai dar sim um conceito superficial, igual eu estou dando para você, um conceito superficial sobre o que é a Trindade, mas ele não vai saber responder profundamente o que é a energia. Pergunta para ele o que é a gravidade, ele não vai saber responder. Ele sabe que existe. Agora, saber o que é, nós não sabemos. Da mesma forma, a Trindade, ela é uma verdade bíblica clara nas Escrituras, uma verdade muito clara. Saber o que é, essa é a questão, né? Nós não sabemos exatamente o conceito da Trindade, mas ela é uma verdade bíblica, ela não deixa de ser uma verdade bíblica. E uma outra crítica que muitos antitrinitarianistas fazem é que a Santíssima Trindade, esse nome não está na Bíblia, o que sinceramente é um argumento muito ruim, né? Não é porque o nome Trindade não está na Bíblia que significa que a Trindade não é bíblica. Você pode chamar isso do que você quiser, sinta-se à vontade e dar um outro nome, mas o conceito da Santíssima Trindade, ela está na Bíblia. O conceito Trindade está. O nome não é bíblico, mas o conceito está. Ok? Agora, como que nós conseguimos provar a doutrina da Santíssima Trindade? Como eu já falei, na Bíblia nós encontramos três figuras: a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo, certo? E quando você vai na Bíblia, o que você vê? O Pai, ele é Deus? Eu gostaria de fazer algumas perguntas. O Pai, ele é Deus? E sim, o Pai é Deus. Eu não preciso aqui pegar e me deter nos textos bíblicos, porque todo mundo do mundo concorda que o Pai na Bíblia é Deus, né? Isso não existe debate em relação a isso. Todo mundo concorda que o Pai é Deus
que o Pai é Deus, eu não preciso aqui me deter nos versos, nos versículos. O Filho, ele é Deus? E te adianto que sim, o Filho é Deus. E quais são os versículos que mostram isso? São vários os versículos, mas eu vou mostrar apenas alguns para você. Dois no máximo que mostram isso. Um dos versos que mostra que Jesus é Deus está em João 8. Se você tiver com uma Bíblia aí, recomendo que você acompanhe, seja um bereano e verifique na Bíblia se isso aqui que eu estou dizendo realmente está aí, né? Quando nós vamos aqui para João 8, João capítulo 8, verso 58, olha o que Jesus fala. Verso 50 e... Achei. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa legal isso aqui. Quando Jesus Cristo ele fala eu sou, é interessante que, assim, quando a gente fala, olha, eu sou algo, egoemia aqui no grego, né? Eu sou algo, eu sou alguma coisa, né? Eu vou falar, eu sou tananana. Só que aqui Jesus faz o quê? Ele fala o quê? Eu sou. Ponto. Eu sou e ponto. O que significa esse eu sou? Quando Cristo fala aqui, eu sou, isso aqui é o nome de Deus, é o nome pessoal de Deus. Não tem essa ideia de que muita gente fala aí que Deus ele não existe, Deus é. Pois é, Cristo ele tá falando aqui, olha, eu sou, é isso que Cristo está falando. Quando Cristo ele fala eu sou aqui em João 8, verso 58, quando a gente vai, ele está fazendo referência direta a Êxodo, ao livro de Êxodo 3, 14. Olha o que Deus, isso aqui ninguém tem dúvida de que é Deus que está falando aqui, ó. Êxodo 3,14. Êxodo capítulo 3. Olha lá. Êxodo capítulo 3. Êxodo, só um instante. Êxodo capítulo 3, verso 14. Olha o que diz aqui, ó. 14. Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés, quem está falando aqui? Deus. Eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou é o nome pessoal de Deus. Aqui está escrito Iavé, que é traduzido como eu sou. Iavé, eu sou. Quando Cristo ele fala em João 8,58, eu sou, ele está atribuindo o nome de Deus para ele mesmo. Isso aqui é tão verdade, mas tão verdade, que se nós voltarmos lá para João 8, existe um detalhe muito interessante. Olha o que aconteceu depois que Cristo falou isso. Daí a gente volta lá para João 8, 58 não, 59, o verso em seguida de João 8. Olha o que os fariseus vão fazer com Jesus. Verso 59. Então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que os fariseus, depois que Jesus disse, eu sou, pegaram em pedras para apedrejar Jesus? Porque Jesus estava dizendo que ele era Deus. Jesus estava dizendo que ele era Deus. E um ser humano dizer que é Deus é uma heresia, uma blasfêmia. E uma heresia tinha que ser condenada com o que na época? Com a morte. Os fariseus foram lá e pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus fez o quê? Fugiu, porque ele afirmou ser Deus. E só mais um verso para nós complementarmos. Quando nós vamos para Isaías, para o livro de Isaías, verso 9. Isaías, verso 9. Perdão, verso 9 não. Capítulo 9. Olha o que nós vamos ver. Nós sabemos que Isaías foi o profeta que falou muitas coisas sobre o Messias. Ele profetizou a vinda do Messias, ele falou muitas coisas sobre ele. E quando nós vamos abrir no capítulo 9, verso 6, olha o que ele vai dizer aqui, falando sobre o Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Deus forte, Pai da eternidade, o que é isso senão Deus? Né? É claro, ele fala que o Messias será Deus. O verso, a passagem que previa o Messias está clara. Então, a pergunta, o Filho, ele é Deus? Está respondida aí, é sim. O Filho, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus? Quando nós vamos para a passagem de João, vamos voltar lá ao livro de João. Olha o que nós vamos ver. Voltando lá para João, só que agora no capítulo 14. Nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 14. Olha o que nós vamos encontrar. Ó. Verso 16, diz assim. Ó. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Todo mundo do mundo concorda que aqui, quando Cristo fala um outro consolador, ele está se referindo ao Espírito Santo. Isso aqui é um fato, eu não preciso me deter em versos bíblicos para saber que o consolador, que o nosso consolador hoje é o Espírito Santo, o Espírito Santo. E o que é interessante é que Jesus ele fala que um outro consolador. No grego koiné, que foi a língua a qual foi escrito o Novo Testamento, existem duas palavras para novo. Uma é héteros, e uma é alos. O que significa héteros? Héteros significa um outro, porém diferente de mim. É um heterossexual. Não tem a palavra heterossexual aqui na nossa língua? Que é aquele que gosta do sexo oposto a ele? Pois é. A palavra héteros no grego significa um outro diferente de mim. Porém, a palavra que Cristo usa aqui é alos. Alos consolador, um outro consolador. E o que significa a palavra alos? Alos significa um outro também, assim como hétero, mas é um outro igual a mim. Um outro igual que o que nós vimos aqui? Que Jesus, ele é Deus. Ora, se é um outro, então significa que não é Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi certos indivíduos falando que o Espírito Santo é Jesus. Né? O Espírito Santo é Jesus para mim, mas é um outro. Se é um outro, é porque ele não sou eu. Não sou eu. E um outro igual a mim. O que Jesus era? Jesus era Deus, ou seja, o que seria o Espírito Santo? O Espírito Santo também seria Deus, certo? Então, o que nós concluímos aqui? Nós temos o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Ora, quando a gente vê tudo isso, o que a gente percebe? Que nós temos três deuses. Então, isso quer dizer que os cristãos, eles são triteístas, que eles são politeístas? E é claro que não. Porque uma verdade que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa clara, é que existe apenas um único Deus. Então, como que a gente lida com essa questão? Né? Existem um Deus? Existem três deuses? Como é que fica isso? A Bíblia está em contradição? E não. A própria palavra de Deus, ela vai nos mostrar o que significa tudo isso. Em João 1:1. Voltando, continuando aqui no livro de João, a gente está usando muito o livro de João hoje. Livro de João, verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 vai dizer quem é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ou seja, quem é o verbo aqui, a quem João está se referindo? A Jesus. Ou seja, esse verso ele está reforçando mais ainda que Jesus ele é Deus. Mas não só nos mostra a verdade de que Jesus é Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, como também ele explica essa questão. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo ele era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo ele era Deus. O que é isso? A doutrina da Santíssima Trindade. Nós vemos que existem um Deus, porém dividido em três pessoas. E isso é algo que nós vemos, inclusive, na fórmula batismal. Porque o que vai ser ensinado? Que nós batizemos as pessoas em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A propósito, um indivíduo que ele nega a doutrina da Santíssima Trindade, ele está em pecado de heresia. Por quê?
Para se entender a mensagem do Evangelho, para começar a se estudar soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação, é necessário, é essencial entendermos a doutrina da Santíssima Trindade. Não existe doutrina de justificação pela fé sem a doutrina da Santíssima Trindade. Por isso que o nosso próximo vídeo vai falar sobre o quê? Sobre justificação pela fé. Uma das doutrinas mais importantes, se não a doutrina mais importante do Evangelho, segundo João Calvino. Ele vai falar que a justificação pela fé é a doutrina mais importante, basilar do Evangelho. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo.